amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Guape. É um prazer muito grande estar recebendo você para meditar na Palavra de Deus. Então, nesse instante, vamos orar para que Deus esteja revelando os seus mistérios, para que nós sejamos edificados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, edifica-nos, ó Pai, e revela aquilo que Tu tens para nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus, nos gerencia em tudo, Pai amado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Amém e graças a Deus. Meus amados, abramos a palavra de Deus em Mateus 5, no versículo de número 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui nós observamos, meus amados, que Jesus ele está dando instruções, não é? Aqui no capítulo de número 5 de Mateus. Nós vemos que ele está dando instruções, ele está falando sobre como nós devemos servir a Deus, no ato de muitas vezes dar esmola, como nós devemos orar, diversos tipos de instruções, para que nós não venhamos a falhar na nossa vida cristã. No entanto, podemos observar que o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele também tem um fundo escatológico. Se nós formos ver aqui no capítulo de número 5, Jesus bem no começo ele diz assim: Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximou-se dele os seus discípulos. Então veja bem que aproximou-se dele os seus discípulos. Então ele está dando instruções para quem? Para os discípulos. E ele começa, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então aqui, meus amados, no capítulo de número 5, no versículo de número 3, como nós acabamos aqui de ler, então nós podemos observar que todo aquele que pratica a palavra de Deus é bem o que? Aventurado, não é verdade? E nós vemos que isso é uma realidade porque está escrito aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem é pobre de espírito, o reino dos céus é dele, é da pessoa. Ou seja, uma humildade, é uma pessoa que não está envolvida na religiosidade, não é? É uma pessoa que é autêntica diante de Deus. Então, esta pessoa que deseja o reino de Deus, que quer fazer a vontade de Deus sem religiosidade, essa pessoa, o que acontece? Dela é o reino dos céus. Então a ação do reino dos céus está sobre a vida dela. Olha só que coisa interessante. Mas se nós formos observar, nos versículos que se seguem, nós podemos aqui ver no versículo 4, diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Serão consolados. Então aqui está falando no futuro. No versículo de número 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque
eles herdarão a terra. Então herdarão a terra está no futuro. Então observe bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão, olha só, serão, porque eles serão fartos, né? Então está no futuro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Então, observemos o 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós observamos, né, que aqui existe um fundo escatológico. Esses versículos, ou a maioria deles, está sendo colocado o quê? No futuro, né? No futuro. Porque Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, porque aqui Jesus está falando para quem? Está falando para os seus discípulos, que é a futura igreja do Senhor, que foi instituída em Atos 2, né? Nós podemos observar ali que os discípulos estavam reunidos e de repente o Espírito Santo ele veio como um vento intempestuoso e encheu toda a casa. E vemos também que havia o que? Línguas de fogo sobre cada discípulo do Senhor. Então a igreja começou, foi inaugurada ali naquele momento, em Atos capítulo de número 2. Nós podemos observar também que antes de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 2, Jesus já tinha profetizado a igreja dele. Está lá em Mateus capítulo 16, né, no versículo de número 18 e 19. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então observe bem que Jesus já tinha um propósito de formar a igreja quando ele fosse o quê? Fosse levado deste mundo para os céus. Ali no Monte das Oliveiras, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, meus amados, Jesus aqui está dando instruções aos seus discípulos, né? Com respeito ao reino dos céus. A escatologia, embora ela não seja contundente aqui no Sermão do Monte ou da montanha, mas existe alguns lampejos, né? Existe alguns pontos que estão falando sobre a escatologia. Porque também nós vemos aqui no versículo de número 10, olha só, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, continuando, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aquele que é perseguido por causa da justiça, muitas vezes está chorando, muitas vezes está sendo apontado, muitas vezes, você está entendendo? Muitas vezes está passando por lutas e situações difíceis. Veja bem que o seu galardão é grande no reino dos céus. E naquele grande dia onde Jesus vai buscar a sua igreja, vai receber esse galardão. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Jesus, veja bem, ele está falando aos seus discípulos que futuramente vão o quê? Formar a sua igreja, vai formar a eclésia, né? Aqueles que são tirados para fora, né? Para formar uma igreja, o corpo de Cristo. Então, bom, aqui no versículo de número 13, nós podemos observar que Jesus ele fala que nós somos o sal da terra. Mas para quem é dirigida a palavra? Como já foi falado, é dirigido para a futura igreja do Senhor. Então ele diz aqui, no versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A primeira coisa que nós observamos, além de outras propriedades, nós podemos observar que o sal, ele conserva, né? Ele conserva o alimento, ele conserva a carne. Então, meus amados, veja bem que naquele tempo não existia geladeira. Então era comum que se usasse o sal para poder conservar os alimentos. E aqui o que nós devemos aprender? Nós somos o sal da terra, né? Nós somos o sal deste mundo. Veja bem, e nós estamos conservando este mundo aqui, porque a igreja do Senhor está sobre a face dessa terra, e nós podemos observar, como diz lá em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, no versículo de número 6,
Diz ali que existe alguém que detém o quê? O anticristo, detém a ação contundente de Satanás. Então vejamos em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versos de número 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Isso é muito contundente entre os teólogos, né? Que o que detém de Satanás ter uma ação mais contundente, uma ação mais, vamos dizer assim, voraz, né? De ter uma ação destruidora sobre a face da terra, porque a igreja está aqui nessa terra. E com a igreja nós devemos entender que também o Espírito Santo está, né, com a igreja. Então isso aí nós devemos entender, meu amado e minha amada irmã. Por isso que o inimigo não pode atacar. Porque a igreja do Senhor está sobre a face da terra. A igreja do Senhor está conservando esta terra. Então é muito importante que você venha saber disso, né? Que o inimigo ele não ataca porque a igreja do Senhor está sobre a face da terra juntamente com o Espírito Santo. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, é justamente isso também, né? Significa que nós estamos aqui para salgar, significa que nós estamos aqui para deter as obras de Satanás sobre a face dessa terra. Claro que nós não podemos, através do nosso corpo físico, não podemos através da nossa sabedoria, nós não podemos muitas vezes através da nossa própria capacidade. Mas existe um que está sobre a igreja e este é o Espírito Santo do Senhor que está sobre a casa de Deus, está sobre todo aquele que recebeu a Jesus como único Senhor e Salvador. Então, a igreja do Senhor, ela é o sal da terra também por causa disso. Agora, eu posso ser o sal da terra por mim mesmo? Será que você pode ser? Será que a igreja do Senhor pode ser sal da terra por si mesmo? Lutando através de suas forças, né? Vivendo através de suas forças, de sua capacidade mental, intelectual, né? Ou através dos nossos esforços físicos? Claro que não. Nós necessitamos ser o sal da terra, mas nós só somos sal da terra através do Espírito Santo de Deus. Mas como que isso pode acontecer? Então aqui em Gálatas, no capítulo de número 5, olha só, diz aqui a palavra do Senhor, né, no versículo de número 22, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não é? Então nós podemos observar, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, meu amado e amada irmã, nós somos o sal da terra, por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a igreja do Senhor. Então que isso fique bem patente no seu coração, fique bem patente na sua mente. Porque então nós não podemos ser o sal da terra sem o Espírito Santo. Então veja bem o que diz aqui em Mateus 12, no versículo de número 43. Olha só, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então vejamos, meus amados, se nós não formos o sal da terra, se nós não vivermos para o Espírito Santo dando o seu fruto, nós estaremos perdidos, nós seremos pessoas insípidas, né? E todo aquele que é insípido, com certeza, não vai poder, primeira coisa, ser arrebatado quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não vamos ser arrebatados, não adianta. Não podemos dizer que uma pessoa que não vive o fruto do Espírito, ou deixa o Espírito frutificar em sua vida, que essa pessoa é o sal da terra. Ela não é o sal da terra. E ela não vai ser arrebatada, meus amados.
Aí fica a pergunta, o que você está fazendo da sua vida? O que você está realizando para Deus? Não é? Nós observamos que isso é bem claro, as pessoas estão caindo na apostasia, as pessoas estão abandonando as coisas do Senhor, sabe? Tem muito obreiro por aí que está deixando as coisas de Deus, não aparece na igreja, sabe? Na igreja em geral nós observamos que muitas vezes a pessoa fica colocando ali, postando foto nas redes sociais, muitas vezes fica postando que está alegre, está passeando, está isso. E a obra de Deus, como é que fica? Hein? Agora existe uma pergunta, você é o sal da terra? Você está deixando o fruto do Espírito sair na tua vida? Se você, meu irmão, ou minha irmã, se nós não tivermos dando o fruto do Espírito, deixando o Espírito Santo frutificar em nossa vida, estamos incorrendo um risco de não subir no arrebatamento. Estamos incorrendo um risco, sabe, muito grande, de que o inimigo vai tomar a nossa vida, não é? E tem muita gente que infelizmente não está se apercebendo das coisas, acha que está tudo maravilhoso, tudo belo, tudo vai dar certo, que o mundo está legal. Não está legal não, meu irmão. Será que você não vê os noticiários? Será que você não se apercebe dessa tribulação, dessa luta que está assolando as nações? Será que você não se apercebe no que está acontecendo? Você não pode ver, sabe, como Alice no país das maravilhas. Você não pode viver como se tivesse aí um conto da carochinha, tivesse vivendo uma vida alienada. Meus amados, vamos aí perceber que os sinais estão aí patentes para que nós possamos perceber que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E se eu e você não formos o sal da terra, se o Espírito de Deus não for aquele que produz o fruto em nossa vida para sermos o sal da terra, veja bem, meu irmão e minha amada irmã, nós não vamos subir no arrebatamento, mas nós vamos fazer parceria com o anticristo e vamos sofrer nessa terra aqui. Não é isso que Deus quer para mim e para você, mas só que existe uma necessidade que nós venhamos o quê? A pedir misericórdia para Deus. Pedir, Senhor, eu não quero ser uma pessoa insípida, eu não quero, mas eu quero fruto do teu Espírito na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida para que eu possa ser o sal da terra, para que eu venha salgar, para que eu venha dar sabor às coisas dessa vida, para que eu venha dar sabor a este mundo, para que o Senhor seja glorificado nas alturas. E nós podemos observar aqui, meu amado e amada irmã, que a palavra de Deus continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Mas veja bem que essa luz não é nossa. Essa luz é do Espírito Santo. Não é? Quando nós observamos que o símbolo do Espírito Santo é o azeite, e que este azeite deve estar queimando em nosso coração para que nós venhamos a iluminar, isso nós devemos nos aperceber. Você está entendendo? Que se nós somos luz, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. É Ele que vai atrair as pessoas para Jesus Cristo. Agora, como diz a palavra, veja bem, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do quê? Do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos, veja bem, dá luz a todos que estão na casa. Então como é que está a tua luz? Vou me esconder debaixo do alqueire, né? O que é alqueire? Alqueire nada mais é do que um tipo de um cesto que era usado como medida, tanto para grãos, para frutas, não é? Para secos, você está entendendo? Então observe bem, será que você está colocando a sua lâmpada debaixo do alqueire? Alqueire, na verdade, veja bem, tem pessoas que querem esconder a sua lâmpada debaixo do alqueire. O alqueire, ele não é somente aquela pessoa que é um 007, né? Um crente 007 que quer esconder a sua identidade. Ninguém pode saber que eu sou crente. Ninguém tem que saber quem sou. Que eu estou na igreja, que eu estou assim, que eu estou assado. Ninguém deve saber. Agora eu vou pegar, vou me esconder, porque aí eu posso... Não é somente isso não, meu amado. Mas são pessoas que estão escondendo, sabe, a sua luz debaixo do pecado. É sim. Estão escondendo a sua luz debaixo do pecado. E não se pode esconder a luz do Senhor debaixo do pecado. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Como que está a tua luz? Está escondendo o pecado? Na transgressão, na iniquidade? O mundo está melhor para você e você não quer mostrar que você é crente? Tem muita gente que está desse jeito aí.
E Deus, ele não vai compactuar com essas coisas aí. Deus não vai compactuar. Então, meus amados, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Deus, ele não quer esse tipo de coisa na nossa vida. Deus, ele quer que nós venhamos a ver uma vida de santidade, uma vida de brilho, uma vida que dê sabor, você está entendendo? Uma vida que possa conservar este mundo enquanto Jesus não vem. Mas veja bem que Jesus está voltando. E se você ou eu estivermos sem sabor, ou estivermos nos escondendo para não brilhar a luz de Cristo, você está entendendo? Que é proporcionada através do Espírito Santo, nós vamos ficar na grande tribulação fazendo parceria com o anticristo. Então que eu e você não sejamos assim. Mas nesse instante eu convido você para orar. Meu irmão e minha irmã, como nós acabamos de estudar em Mateus capítulo 5, versículo de número 13 a 16. O Senhor Jesus, ele fala no imperativo dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E o que nós podemos observar ali? Que o Senhor Jesus, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós não podemos também ser o sal da terra e a luz do mundo através de nós mesmos, mas temos que ter o quê? A ação do Espírito de Deus em nós, através do seu fruto, né? Como diz ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Então, se eu e você não damos o fruto do Espírito Santo, existe um perigo de nós rejeitarmos o Espírito Santo na nossa vida. Aí vai acontecer o que está escrito lá em Mateus capítulo 12, não é? No versículo de número 43 em diante, diz ali que o Espírito Santo ele saiu da vida da pessoa e de repente veio o espírito maligno e juntamente com mais outros espíritos malignos destruiu a vida daquela pessoa. Então nós incorremos nesse risco. Então temos que tomar cuidado, né? Porque Jesus está voltando e ele não vai vir buscar crentes insípidos que não têm sabor, temperando este mundo com o tempero da palavra de Deus, com o tempero do fruto do Espírito Santo, para que as pessoas venham se converter e venham se arrepender. Mas claro que não é só isso, porque como nós podemos observar também em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 6, diz também que nós estamos aqui nessa terra para quê? Para barrar as obras do inimigo, para que ele não venha agir contundentemente, né? Ou destruir completamente, ou ter liberdade de ação, fazendo as suas maldades de uma maneira total, né? Então por isso que a igreja, ela também é o sal da terra. Então, meus amados, que nós venhamos a ficar atentos, porque se eu e você não formos o sal da terra e não formos a luz do mundo, temos que tomar cuidado. Se a nossa luz está embaçada ou está escondida debaixo de um cesto ou de um alqueire, como diz a palavra de Deus, então veja bem que isso é muito perigoso para mim e para você, porque nós não seremos arrebatados, né? Mas nós estaremos fazendo aí parceria com o anticristo. Mas será que é isso que Deus tem para mim e para você? Claro que não. Então que nós não sejamos insípidos, né? Como o sal insípido, mas que nós sejamos o sal que dá o sabor do Espírito Santo na vida das pessoas e também barrando as obras do inimigo. Então nesse instante eu peço que você faça essa oração comigo para que Deus possa transformar a sua vida, tá certo? Você é uma bênção de Deus e Deus ele não quer perder ninguém. Mas a atitude de sermos arrebatados, de sermos o sal da terra e a luz do mundo, depende de mim e de você e do fruto do Espírito Santo que nós estamos dando. Então vamos orar para que Deus esteja mudando essa situação. Você é meu convidado para estar orando e pedindo para que Jesus possa mudar a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu peço a tua bênção, a tua misericórdia sobre meu irmão e minha irmã. Pai, se essa pessoa não conhece Jesus como seu Salvador, que o Senhor esteja quebrando, transformando, mudando o seu coração, para que o Senhor esteja habitando de uma forma total, em nome de Jesus Cristo, porque, Senhor meu Pai, o Senhor não quer que ninguém se perca,
No entanto, meu Pai, que nós venhamos a ficar firmes, não venhamos a ser insípidos, o sal insípido, e muito menos apagar a nossa luz. Senhor, visita agora da força, da coragem, da direção ao teu filho e tua filha, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre essa casa estilar, para a glória de Deus. Amém. E fique com Deus. O Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor.